Olá, amigão, olá, amigona. Hoje nós temos um episódio de Especialista Responde, com Fabiana Piacentini, que vocês já conhecem. E olha isso daqui. Eu já tenho o meu selinho do Especialista Responde, esse ponto de interrogação aqui. E essa cabeça não é da Fabi, eu tenho que fazer uma cabeça mais bonita, né? Por Isso aqui favor, parece né? um careca, né? Ai, meu Deus do céu. Gente, hoje a gente quer falar de uma maneira bem esclarecedora o que é codependência. Na descrição, depois do vídeo, tem todas as informações da Fabi, telefone, como contactar, porque eu sou enfermeiro, especialista em dependência química, mas quem manda nesse negócio aqui hoje é a Fabi. É ela que vai explicar o que vem ser isso. Eu acredito que esse vídeo nem vai ter muito acesso, porque as pessoas nem sabem o que é codependência, elas não têm. Elas sabem o que é coenzima, o que é codiretor, o que é coadjuvante, Coordenador. coordenador, mas codependência, Fá, então começa a falar para a gente o que vem a ser isso, o que é esse palavrão, o que tem a ver isso com o adicto. Oi, gente, de novo, obrigada, viu, Fábio, por me chamar. Eu acho que, assim, é bem Ó, importante Fabi, para bem que eu falei, ó, o seu microfone parou um pouquinho e meu alarme tocando. Então vamos ver os dois. começar. Pronto, o alarme eu já desliguei. Então, e Pronto, o seu agora? Melhorou microfone meu já microfone? voltou. Pronto. Ele tá parecendo Ai, aquelas caramba, deixa fichas de eu antigamente, né? Funciona 10 minutos, depois abafa, depois volta e abafa. abafar. Vamos Pronto, lá, agora, ó, você me dá sinal aí, que eu tô tá ouvindo você ótimo. super bem, viu? E, olha, vamos lá, né? A codependência, Fábio, é um dos transtornos que a gente precisa de fato dar uma atenção. Se as pessoas ainda têm dúvida, procurem ler, saber, né? Vamos conversar um pouco sobre ela. Quando a gente vem falando de dependência, você vem falando tão claramente, né, dos desafios, né? Porque o vício ele traz desafios, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz, né, no primeiro momento as diversões, enfim, né, o que ele vai atraindo. E com isso, quem está próximo, que até então está percebendo isso, né, dessa mudança, às vezes, de comportamento do filho, às vezes do marido. Lembrar que a codependência ela parte de uma pessoa que se importa com o outro, uma pessoa que quer ver o melhor do outro. E ela vai vendo esse outro degringolar. Ela vai vendo esse outro mudar os caminhos. Então, essa pessoa vai tentando mostrar, né? A codependência, o codependente é esse que quer mostrar para o outro que ele está indo no caminho errado. E aí ele levanta a bandeira, ele dá sinal, ele faz ligação, ele contrata profissionais. E a pessoa, o dependente químico, ele está ali, infelizmente, vamos falar de um adicto, no uso, né? Então ele está ali focado no uso, porque ele está, como que é a palavra mesmo, Fá? Dissimulado, ele está contornando toda a situação para ele usar a droga, a substância, né? Como você disse em outro vídeo, toda e qualquer substância que altere. Então ele está ali manipulando toda a situação para ele usar. E a outra pessoa está percebendo algumas mudanças nele que ele está indo para esse caminho. Eu costumo dizer que às vezes a mãezinha, a avózinha não sabe mesmo qual substância, ela só percebeu o horário que está chegando em casa, o jeito que está chegando em casa. Então, nisso, a pessoa, vamos resumir assim, por excesso de amor, por excesso de preocupação, ela não percebe que ela está adoecendo. Então, na classificação internacional das doenças, né, nos livros, você não vai encontrar essa doença chamada codependência, mas através de análise ao longo dos anos, os profissionais vêm percebendo que tanto quanto o dependente químico está doente, a codependência vai existindo também por parte daqueles que amam demais. Ah, mas agora,
com todo respeito à memória do meu pai, e, né, minha vida é aberta, e ele com certeza teria muito orgulho do que eu estou fazendo hoje, porque ele soube da minha recuperação, mas ele não conviveu comigo recuperado. Assim, fisicamente, porque ele está convivendo de alguma maneira, de algum lugar. Mas o que eu vejo assim, o meu pai, ele era um codependentaço. Só que eu percebo assim, que quando eu estava bem, aí ele ficava mal, porque parecia que ele precisava ter alguma coisa para fazer. Isso é uma característica da codependência, porque assim, eu estava bem, estava estudando, ele ficava depressivo, ele ficava triste. Aí eu começava a dar trabalho, parecia que aquilo estimulava ele a viver. Uhum. Fábio, muito interessante você fazer essa Seu microfone de colocação. novo parou. Dá uma apertadinha nele para ele voltar. Que coisa. E aí, Fábio? Voltou, voltou. Voltou? Eita, Parece gente! adicto, né? Só funciona batendo. Foi muito importante você abrir e colocar sobre o teu pai, né, a sua particularidade, porque é um exemplo clássico, né? O que acontece? As pessoas deixam de olhar para elas, dos desafios que elas têm, dos transtornos, das dores, e passam, transferem, né, tudo isso na preocupação para o outro. Então, o exemplo do teu pai, por exemplo, né, ele parou de olhar para ele e começou a olhar para você. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele olhando para você, ele gastando toda a energia, todo o entendimento para cuidar de você. Quando ele foi ver, ele já estava vivendo a sua vida, em vez de viver a dele. Então, é como se ele tivesse saído da, do equilíbrio dele, do alicerce dele. Então, é importante que as pessoas olhem para si, os seus medos, as suas dores, justamente para ele pôr limite. Ele precisava pôr um limite para ele poder ficar bem firme nas metas dele, que com certeza ele tinha, nos desejos dele. Não, o desejo dele ficou para te ver sóbrio. Então, o que acontecia? Ele mostrava, né, que ele estava sendo útil cuidando de você. A hora que você está bem, o que ele vai fazer? Para onde ele vai? Porque ele tinha esquecido dele por muito tempo. Então, a análise, né, a terapia também vem para ajudar isso, as pessoas olhar para si, às vezes tem outros problemas em casa, né, Fábio? Às vezes tem outras situações. Aí, quando o dependente químico está sóbrio, que ele era o alvo, né? Ele era o problema durante anos. Aí ele está sóbrio, ele está limpo, e aí? Para ver se é questão financeira, se é gasto demais, né? Se é outros problemas, obsessivo compulsivo, outras dependências, outras dores, abusos. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, lógico, coloca ali uma couraça, uma autodefesa, vai ajudar o outro, e é isso, de fato, Fá, que é a doença da codependência. É uma dependência emocional. Tá, então, na verdade, ele é um adicto também, porque ele precisa dessa sensação de estar ajudando o tempo inteiro. É como se fosse. Porque eu percebia isso. Ele ficava triste mesmo quando eu estava bem. Então era algo muito louco, porque quando eu estava bem, ele estava mal. Aí quando eu estava mal, ele estava bem. E aí nisso entra, vamos agora, né, respeitar também minha mãe, porque ela está viva, vai assistir esse vídeo e vai adorar. E aí a minha mãe assistindo isso, ela ficava com raiva dele, porque ela falava assim: o que está acontecendo? Agora que o menino está bem, você fica enchendo as paciências? E aí o que acontecia? Ele sempre estava com o olho aberto, um no peixe, outro no gato, e tinha um alarme dentro de casa para ele saber se eu saísse à noite, porque eu era vigiado, como se eu não saísse com o alarme, né? Mas o que acontecia? Aí a minha mãe ia, desligava o alarme e fazia assim: volta antes dele acordar. Aí eu ia, usava, abusava, voltava para casa, deitava e ele nem sonhava. Isso é um tipo também de codependência da parte da minha mãe em estar me ajudando ou é uma reação de raiva? Como que a gente classifica esse comportamento de Dona Senhorinha Andrade? Olha só, Fábio, entende que assim, Ó, o hoje uma microfone precisa relação apanhar de afetiva, novo. Fábio, Voltou.
Olha só de ouvir esse exemplo, você hoje já não percebe que assim, ó, tá errado o comportamento da mãe, tá errado o comportamento do pai. É fácil falar, né, Fá? Mas dentro da relação que a pessoa está vivendo, ela acha que ela está fazendo certo. Lembre que a doença emocional, a doença mental, a gente não consegue raciocinar claramente. Aliás, para mim é uma definição Fabiana Piacentini, né? Quando a gente está naquela dor ou da depressão ou da ansiedade, o nosso raciocínio ele está baseado na dor, na ansiedade. Quando a gente está em equilíbrio, quando a gente está bem, a gente não pensa dessa maneira. A gente fala, nossa, você acha que eu ia encobrir isso do meu marido? Olha só, ele que está querendo tão bem, é meu marido, racionalmente, num equilíbrio ela não faria, mas dentro da relação, naquele momento, ela achava, bom, deixa ele dormir, estou fazendo uma coisa boa para o marido. Ah, deixa o Fábio sair, porque ele já sabe se virar. Então, na cabeça dela, naquele momento, ela estava poupando ele um pouco para ele que poder ver que você está caminhando, por exemplo, né? Então, você vê que fica confuso, a pessoa faz coisas. É bem isso a codependência. Fala assim, poxa, mas claramente a mãe que fala, eu vou deixar ele usar droga em casa ou beber em casa, assim pelo menos ele não vai para a rua. Só um minutinho, Fá. Eu ia parar nesse aspecto mesmo. Gente, curte o canal, porque impossível vocês não estarem gostando. Impossível, tá incrível. Portanto, é que eu vou continuar falando. Então, curte, compartilha, manda para os amigos, dá selinho, coraçãozinho, grita, dança na boquinha. Não, não, não dança em lugar nenhum. Volta aqui para a entrevista. Fá, mas é isso que eu ia falar. Mas e a esposa que permite que o marido se drogue, porque pelo menos ela está dentro de casa, não vai trair com ela na rua. Ou aquilo que você falou, a mãe que vai na favela comprar droga, desde que o filho se drogue dentro de casa. A namorada também, que olha, você pode usar, mas tem que usar comigo, não pode usar com outra pessoa. Também codependentaça, né? Nossa, veja, a pessoa se põe em risco. Pode devolver esse microfone. Ele está muito preguiçoso, está muito adicto. Aí A hora que você voltou. está falando, ele dorme, é isso? Tipo, ele dá Não uma sei, eu acho que ele descansada entra de no stand-by. no stand-by sozinho, né? Aí, agora A sim. hora... que bom. Isso, sempre faz um joinha aí, que daí, né, para ficar legal o vídeo. Fábio, as pessoas vão entrando mesmo no jogo da codependência para poder, elas acham que ameniza a dor. Veja que ela vai, a mulher, a namorada, que vai entrando nisso, no fundo, infelizmente, ela está colaborando que a pessoa continue a usar. Fá, mas assim, é isso que eu queria chegar. Mas nesse caso, essa esposa, essa namorada, ela é uma codependente ou ela é uma safada que quer manter ali o marido, o namorado, porque ela sabe que sair vai trair, vai ficar com outras pessoas. Ali é uma codependência ou ela tá sendo uma espertinha, entre aspas? Porque assim, pelo menos tá aqui, tá drogado, mas tá comigo, né? Entendeu? Olha, eu já vi alguns vídeos seus e é bem aquilo que a gente faz. A gente não pode generalizar, mas existe sim o tipo de pessoa que quer, tipo, eu tendo, tá bom, né? Aquela coisa, tá ruim, mas tá bom. Não tá bom, porque vai prejudicar, vai piorar. Desse caso em diante, você vai percebendo. Daqui a pouco a mãe está permitindo que o filho trafique, daqui a pouco ele está usando, ele está tendo uma convulsão, alguma reação dentro da droga, ele agride ela, dentro das bad trips. Então, na verdade, aquela coisa que nós falamos no outro vídeo, colocar limite, colocar o não. Não existe um tratamento saudável se a pessoa não colocar esse limite. Não, na minha casa, não. Não, eu não preciso dessa relação dessa forma. Ela Fá, precisa trabalhar a autoestima dela, né? mas aí, ó, o mais importante, nesse ponto também, olha, tá indo muito legal, não tem roteiro, mas você tá indo tudo que eu queria perguntar. Mas aí a mãe coloca um limite, você não vai usar a droga, né? A esposa fala, não, vamos procurar um tratamento. Aí nisso, a pessoa sai de casa, é assassinada, vai para a rua, morre, e a gente conhece centenas de casos.
como que fica a cabeça dessa mãe que mandou a pessoa para fora de casa? Ou até mesmo nem mandou para fora de casa, porque se ela não colocasse para fora, ela ia morrer. Porque o filho já tinha roubado fogão, já tinha roubado botijão de gás, já tinha roubado. Só faltou roubar a própria mãe, vender a própria mãe. Só não roubou porque ninguém quis comprar, porque senão ele venderia. Como que esse codependente lidar? Porque às vezes eu fico pensando, gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como que essa pessoa vai agir? Lembrando, Fábio, que quando chega nesse ponto, que coisa, né? Aí Tá. voltou. Lembrando que quando chega nesse ponto, pense quanto tempo já passou. É claro que a gente está falando aí de pessoas que começaram o uso ali na adolescência, uma bebida, uma maconha, uma substância, até a hora que ele está roubando. Ô, Fá, você viu? Apareceu uma mensagem aqui na minha tela, aí eu tive que colocar o óculos de verdade para ler o que estava na mensagem, e agora eu coloco o óculos de galã só para poder, entendeu? A gente tem 10 minutinhos. Ah, tá, entendi. Mas foi bom então a troca aí. Você foi rápido, porque eu estava aqui compenetrada na resposta, né? Aproveitando os dois Tá. minutos que seu microfone funciona. É isso. Agora tô assim, tá vendo? Ajuda, né, a limitar o tempo nosso. Que de repente a pessoa começou ao uso mais adolescente, ou de repente até mais velha, mas um processo de progresso ela teve. Ela usou uma vez, depois ela usou depois de um mês, depois ela usou depois de 15 dias, depois ela estava usando toda semana. Não tem como ela de hoje usou uma experiência e amanhã ela está um adicto, né? Então ela teve um processo. Infelizmente, o outro lado foi acompanhando esse processo. Então essa pessoa precisa, né? Você disse, o que faz? Se precisa de um tratamento também, para justamente ela saber que daí vai chegar um momento, Fábio, que o outro, a escolha do outro, ela fez tudo para ela estar firme, justamente o que eu pude ajudar, eu ajudei. O que eu pude direcionar, eu direcionei. Só que a vida é do outro, a escolha é do outro. Então, é na parte do amor exigente, que ajuda muito, Alanon, Naranon, as terapias, claro, familiares, a parte espiritual, porque daí a pessoa vai fazer tudo, né? Aquela coisa, ela vai realmente ajudar com sabedoria. Eu uso sempre o termo amor inteligente. Eu amo o outro, mas eu me amo primeiro, né? Então, ela vai trabalhando também. Por isso, a importância de buscar ajuda o quanto antes. Não importa se o filho já está vendendo fogão, lembra, vendia cesta básica, tinha 2 quilos de arroz, vai lá. Realmente, só não leva a mãe, porque eu acho que no lugar lá não aceita. Mas vai indo, vai indo. Então, nesse processo todo, sabe o que acontece? Muitas famílias falam assim: ah, mas não sou eu que tenho problema, é ele que usa droga. Nessa resistência, nessa coisa de ego, ah, não, mas quem deixa ele usar escondido ou deixa ele sair é a minha mulher, não sou eu, né? Então, daí o que acontece? Fica uma briga de ego e ninguém vai buscar ajuda. Então, daí numa Sim. hora dessa que tem que ser firme, aí aquela coisa, põe o filho para fora e os dois dentro de casa que são castigados. Não, a pessoa tem que estar assim, poxa, nós estamos fazendo certo. Pode acontecer, Fábio. Pode acontecer de um assassinato, ou a pessoa se envolver num crime lá fora e, infelizmente, vir a óbito. O que acontece? Você tem a escolha ali. Você vai sofrer a vida inteira aos pouquinhos, ou você vai tentar ali alguma coisa firme, de repente ter um sucesso no teu tratamento, um sucesso nesse amor, nesse retorno, né? Mas ficou muito bem explicado, mas tem uma coisa de uma simbiose, de um aspecto negativo, né, de uma retroalimentação, né, que era o que acontecia no caso meu e do meu pai, porque a pessoa vai se retroalimentando daquilo ali, porque ela se sente útil, eu estou ajudando, eu estou pagando a conta, eu fui buscar em tal lugar. Eu lembro quando eu comecei a fazer realmente tratamento, eu tomava umas injeções que me davam reações. E aí, quando eu começava a entortar a boca, meu pai, eu não sabia quem que ia infartar primeiro, se era eu ou se era ele, porque tinha que pegar o carro e a gente chegava.
né? A sorte é que eu trabalhei muito tempo no hospital da cidade onde eles moravam, então eu chegava, não tinha fila. Ah, é o Fabinho, é o Fabinho. Eu entrava e dava a injeção, mas era uma sensação horrorosa. E aí, quando eu parei de ter essas reações, aí eu percebia que ele ficava, ué, não vai ter mais reação? Né? Não precisava mais estar com o carro preparado, sem nada para atrapalhar para sair, com a chave sempre à vista para colocar, e eu percebia essa tristeza da minha melhora. E isso é muito triste de ver, graças ao que você falou, né, que é a pessoa deixa de viver a vida dela para viver a nossa. Então, basicamente, a definição de codependência é isso, né? Viver a vida do outro. Ou quer dizer, morrer a morte do outro, né? Porque a pessoa morre junto, né? Isso, Fábio, isso. Ela morre junto, né? É, é essa simbiose. A gente lê bastante sobre a questão de utilidade, né? E aí a pessoa descobre uma utilidade cuidando do outro. Ela descobre, ela acredita que aquilo realmente, ela indo buscar, ela pagando a conta, ela fala, bom, mas eu estou fazendo, eu estou mostrando um amor. Não é possível que ele não veja o quanto eu o amo. Só que tudo que muitas vezes você precisou e muitos outros precisaram era assim, não. Você fez essa escolha, a consequência é sua, então agora eu vou fazer aqui para mim, né? E não é deixar de amar, é só pontuar para que ele também achasse, sim, alegria com ele. Então agora ele está bem, é tudo que eu queria, então agora eu vou fazer uma viagem com a minha esposa. Agora eu vou trocar meu sofá. Eu não sei, sabe, quais poderiam ter sido os sonhos dele, os passeios que ele poderia ter feito, mas de toda maneira, Fábio, ele fez ali com amor. É isso que tem também alguns profissionais que não têm esse tato. Falou, ó, errou, mas errou porque amou demais. É um amor. Existem também salas, né, de grupos que falam sobre esse amor em excesso, porque às vezes ama tanto que esquece de fato de colocar um não também é amar, outras formas de amar, não pago a sua conta, não vou pagar o seu cartão, para você ver como que você vai ter que organizar o seu dinheiro, as suas finanças futuras. Eu não vou comprar mais roupa nova para você usar as que você tem, e para você ver e sentir falta daquelas que você já acabou perdendo aí devido às suas trocas por conta da droga. Então, esse limite, a pessoa vai perdendo porque ela acha que ela está fazendo certo. Então, trazer para a terapia, para uma autoanálise, às vezes, Fábio, os pais que passaram muitas dificuldades com os pais deles, aí eles querem, eles dizem assim, não, eu vou fazer diferente. Só que o filho dele é diferente. Entendi. Outro tipo de necessidade de atenção que o filho precisa, entendeu? Fá, então vamos acabar, porque o nosso tempo vai acabar, porque já deve ter, já estava chegando nos 10 minutos. Gente, se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Eu acredito que agora vai ser pelo menos uma vez a cada 15 dias, dependendo, né, da disponibilidade da Fabiana. Deu para perceber que está incrível. Eu ficaria aqui conversando um tempão, porque não tá aquela coisa maçante, é uma maneira fácil de. Olha, ó o ego, falando que tá maravilhoso, que tá isso, mas está mesmo, né, Fá? Então, comentem, compartilhem, porque é uma informação de qualidade. Quem de vocês sabia o que era codependência? Às vezes a pessoa fala assim, ah, é safada, tá passando a mão na cabeça. Não, ela é uma doente, tanto quanto o dependente químico, que muitas vezes é julgado, porque você entende o hipertenso, você entende o diabético, mas não entende o adicto, que é tão doente quanto os outros. Então, o cara pode ter uma crise hipertensiva, só que o adicto não pode ter uma recaída. Por quê? É uma doença. É claro que eu também não posso usar isso de muleta e cai, né? Cai e levanta, que isso daí já é safadeza, né, Fabi? Mas a gente tem que entender e colocar os pingos nos is, apesar de, como a Fabiana falou, não estar no Código Internacional de Doenças. Você vai lá no CID, não tem codependência escrita, mas o que mais tem é na vida real, né, Fá? Tem muito, muito. Até na hora que você estava falando as perguntas, caramba, né? Ficou engraçado isso, sabe? Agora tá voltando.
a hora que você estava fazendo as perguntas, exatamente. Quem já percebeu na posição de codependente, quem conhece alguém, alguma família, algum amigo que você sabe que é codependente, seria legal, né, Fábio, para a gente saber, para a gente poder também esclarecer algumas dúvidas do que fazer, porque sempre tem, infelizmente, né, ou na questão do remédio, ou na questão da bebida, ou na questão da droga ilícita, mas tem aquela coisa do encobrir, ou a namorada, ou um amigo, né? Tem aquele amigo que tá, a mãe confia e o outro está fazendo coisa errada. Ah, mas ele, se ele tiver com o Joãozinho lá, tá tudo certo. Então a gente precisa esclarecer bem isso, né? Eu amo, mas eu também me amo em primeiro lugar. Eu amo, mas eu amo também as minhas, os meus